A paz do Senhor, meus irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. A palavra de hoje está no livro de Êxodo, capítulo 3, verso 3, que diz o seguinte: E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Nós vamos meditar nesse texto, baseado em uma mensagem que diz: o Deus que nos leva a ter experiências com Ele. Os irmãos sabem que esse texto está falando de uma experiência que Moisés teve com o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Moisés, desde criança, ele foi doutrinado através do povo judeu, né, sobre o Deus dos seus antepassados, o Deus dos seus pais. É tanto que Moisés, apesar de ter sido criado no palácio de Faraó, lá em Hebreus capítulo 11, verso 24, vai dizer que ele deixou, que ele abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó para se render aos costumes, e à promessa que foi feita através do seu povo. Então isso significa que Moisés, apesar de ter sido criado no palácio de Faraó, ele também teve uma doutrinação religiosa, ele também teve uma doutrinação a respeito dos princípios de Israel, do israelita, de um judeu. Tanto é que ele se levantou e se rebelou contra Faraó, atacando o egípcio. Os irmãos conhecem a história. E depois desse episódio ele teve que fugir para a terra de Midian. E em meio a essa fuga, Deus o levou a este lugar em que ele teve uma experiência com o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Então, quando nós lemos esse texto, nós entendemos que o Deus que nos faz promessas, o Deus que nos dá direção, é também o Deus que nos leva a ter experiências com Ele para nos levar, para nos preparar para patamares maiores. Moisés já conhecia de ouvir falar o Deus de Israel. Ele já tinha sido doutrinado, desde criança, a respeito dos princípios de Deus. Então, Moisés, de certa forma, ele já tinha um conhecimento de Deus. Mas nós entendemos, quando nós lemos essa passagem, que Moisés, ele teve uma experiência extraordinária com Deus, porque Deus tinha um interesse maior através da vida de Moisés. Quando Deus nos leva a ter experiências com Ele, é porque Ele quer nos levar, Ele quer nos elevar a patamares maiores. Às vezes nós achamos que conhecemos a Deus o suficiente. Às vezes nós achamos que nós já somos capacitados o suficiente para cumprirmos com determinada ordem, com determinada direção que Deus ele tem para a nossa vida. Mas nem sempre nós estamos preparados. Muitas vezes nós conhecemos um Deus de ouvirmos falar. Muitas vezes nós conhecemos um Deus que alguém nos falou, que nós lemos na Escritura. Mas nos falta uma experiência profunda com Ele, para que Ele possa nos levar a patamares maiores. Quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, nós compreendemos que todos os homens de Deus, que Deus elevou para cumprir ali um propósito que Ele mesmo tinha determinado em seus corações, primeiro Deus teve profundas experiências com esses homens. Talvez eu esteja falando com pessoas que até conhecem a Deus, que até já tiveram algum tipo de relacionamento e de comunhão com Deus, mas ainda não tiveram uma experiência profunda. Eu quero dizer para você que busque essa experiência com Deus. Eu quero dizer para você que talvez Deus esteja te levando a lugares áridos, a lugares difíceis, a lugares complicados. Moisés, ele passou por um período de muita dificuldade. Ele teve que fugir, ele teve que entrar em luta corporal com um homem, acabou assassinando esse homem. Ele teve que fugir de Faraó, e fugir de Faraó não era brincadeira. Ele teve que se abrigar em uma terra estranha. Ele teve que passar pelo meio desse processo difícil e complicado para ter uma experiência espiritual com Deus, porque Deus o queria preparar para patamares maiores, para uma luta e uma batalha que ele ainda não estava preparado. Mas Deus, através dessa trajetória, estava preparando Moisés para assumir uma direção que Deus mesmo tinha colocado no seu coração. Eu quero dizer para você que não se admire se depois dessa tempestade que você está passando, que depois dessa luta que você está passando, que depois dessa provação terrível que você está passando, que você foi direcionado por Deus para um deserto, para um lugar difícil, para um lugar complicado. Não se admire se Deus estiver te conduzindo para ter experiências com Ele, para te preparar para patamares maiores. Moisés ainda não conhecia verdadeiramente
o Deus Todo-Poderoso de Israel. Ele conhecia de ouvir falar, mas ele não tinha tido uma experiência profunda. Quem sabe Deus não está te levando para experiências profundas, meu irmão. Então, não desiste, fica firme, crê no propósito que Deus tem para a tua vida, que Ele é um Deus que capacita, que Ele é um Deus que orienta, que Ele é um Deus que vai à frente do seu povo. Não pense que Deus, Ele escolhe pessoas que já estão preparadas. Apenas pessoas que estão preparadas. Não. Deus é um Deus que também prepara pessoas para um propósito maior nas suas vidas. Receba essa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe.